Oi, pessoal, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tive uma experiência essa noite, fora do corpo, que eu rememorei algumas coisas e eu achei bem interessante. Eu quero comentar aqui com vocês, né? Trazer aí mais um relato. É, ontem foi, foi bem interessante. Eu estava lá em casa e antes de dormir, o meu filho, depois eu vou gravar esse relato dele. Mas ele viu dois espíritos atrás de mim, lá em casa. Ele viu como se tivesse a sombra só, né? Mais assim, um vulto. Primeiro ele viu um, depois ele viu outro. Ele falou, foi na hora que eu tava lavando louça, mexendo com comida e tal. Ele falou, ele tava sentado na mesa, lá na frente. Assim, tem o balcão e tem a mesa da cozinha, né? Ele falou, mãe. Aí eu olhei ele, ó, eu acabei de ver dois espíritos aí do seu lado. Ele falou assim que não sabia exatamente se estava atrás de mim ou do meu lado, porque na clarividência, às vezes essa questão espacial, ela fica um pouco confusa, né? Porque a espacialidade da manifestação do espírito no astral é diferente daqui da matéria, né? E aí eu falei, ai, filho, beleza, né? Continuei fazendo minhas coisas e tal. E aí eu fui dormir mais cedo ontem, eu estava bem cansada, atendi bastante gente já nesses dias, e aí ontem eu tava meio cansada, eu falei, ah, vou deitar, tentar dormir mais cedo. Fiz umas técnicas e tal, né? Aí, pessoal, eu tava em outra cidade, eu não tava aqui, porque a configuração astral de onde eu estava aparentava ser uma cidade maior, uma cidade grande. E eu estava andando pela rua e eu estava procurando um prédio. Aparentemente, parecia que eu estava indo para o lugar onde eu morei, lá em Santo André, sabe? Num prédio, eu morei no centro ali muitos anos. E aí eu comecei a subir o elevador, a escada do prédio e tal. Gente, eu parei num andar, é, e algo me chamou a atenção porque eu olhei para os lados. E eu vi, pessoal, muita flor no prédio, assim, no corredor. Eu falei, caramba, né? Falei, nossa, eu nunca vi um prédio assim. Eu até achei que a pessoa estivesse vendendo flor. Comecei a oscilar um pouco a lucidez ali, porque eu tava vendo muitas plantas. E não é comum você ver isso num prédio, né? Pelo menos na dimensão que eu tava numa dimensão mais densa. E conforme eu fui olhando, eu fui vendo umas flores muito lindas. E aí eu parei e fiquei olhando. Falei, nossa. E aí eu vi algumas flores, parecia azaleia, parecia tulipa, copo de leite. Eu vi algumas outras e eu tava sozinha. Na hora que eu cheguei ali, eu não vi ninguém. Não na dimensão que eu tava. Porém, na hora que eu comecei a aproximar mais das plantas, que eu cheguei pertinho, assim, comecei a ver as flores de perto, apareceu um espírito. Ele estava ali já e eu não tinha visto ele. Ele estava sutil. E aí, de repente, eu não sei se eu sutilizei ou se ele densificou, mas ele apareceu. Ele estava sentado com a perna cruzada, de branco, olhando assim para minha cara. E aí eu assustei, porque na hora eu não tinha visto ele quando eu cheguei ali, né, naquele andar. E aí, no que eu olhei assim pra ele, eu falei, opa, eu falei, eu fiz assim, cumprimentei. Ele fez assim com a cabeça, a gente não trocou nenhuma palavra. Só que logo em seguida apareceu um outro espírito. E eu acho que esse espírito estava com ele. Era uma moça. E ela veio me abordando. Ela falou assim: Olha, tal, você gostou das flores? Você viu que coisa mais linda? Ela começou a conversar comigo. Ela começou a me explicar sobre as flores, que eu lembro. E aí eu falei, nossa, realmente elas são muito lindas, né? E aí eu falei, nossa, comecei a falar que dava vontade de comprar e tal, que eu iria voltar ali e tal. Num sentido de compra, gente. A gente perde um pouco a lucidez, né?
Pessoal, muito bizarro, porque depois disso virou um ponto de encontro ali. Quando eu percebi, eu não estava ali por acaso. Eu parei ali e ali não era o prédio que eu estava achando que era. Eu oscilei a lucidez e eu acho que eu fui direcionada para lá, achando que eu ia para um lugar e de repente eu não estava ali no objetivo que eu estava achando. Essa moça, ela, ela veio conversando comigo e aí eu falei para ela, tal, eu meio que me despedi, eu ia subir mais um andar e aí de repente chegou outra pessoa e eu me senti atraída pelos aqueles espíritos. Eu peguei e voltei para conversar com elas. E aí, no rolar da conversa, chegou outra pessoa. Então ali estava eu e mais três moças, eram todas mulheres. E aquele mentor primeiro, ele sumiu, tá? Eu não vi mais ele. E aí, a gente sentou todo mundo junto ali no próprio corredor do prédio com aquelas flores. Parecia que tinha uma mesa, começou a aparecer aquilo. Eu não tinha visto, mas apareceu. Eu não sei se a gente plasmou ou se a gente começou a acessar ali mesmo outra dimensão. E a moça virou para mim e falou que eles faziam um trabalho de, como se fosse de, de psicografia. Gente, foi muito engraçado. E eu peguei e fiquei do lado dela, a gente sentou na mesa. E naquele ambiente ainda de flores, mas parecia que era uma transição entre planos, porque eu comecei a ver mais a mesa, um papel, e aí ela começou a falar que eles estavam desenvolvendo um trabalho, que eles estavam se juntando para trazer mensagens, cara. E aí eu peguei e falei assim, nossa, que coincidência, desse jeito. Esses tempos eu senti um chamado muito grande de passar, de trazer, né, canalizações, assim, psicografia, textos e tal. Falei: "Nossa, que coincidência". Gente, a ingenuidade, né. Não tem coincidência, gente. Ali tem dedo de mentor ali, né. E aí, eu vi que eu estava num grupo, e aí eu peguei e falei assim, a moça falou aí eu não sei se ela falou, se eu me coloquei à disposição, eu sei que quando eu vi, eu estava ali já com uma caneta na mão, tinha alguma moça do meu lado direito, e ela começou a falar coisas para mim, como se ela estivesse ditando uma frase, um texto. E eu fui escrevendo conforme ela foi falando, e ela me deu uma dica. Ela falou assim, que quando eu for escrever, agora, pelo menos no começo, e eu fiz isso lá, para eu escrever a mesma frase duas vezes. Eu acho que ela falou isso para frisar ou tentar, né, assim, para treinar. E uma das palavras que eu li, do que eu estava escrevendo, ela foi editando e eu fui escrevendo. Era justamente a palavra treinar, mas ela me passou tipo um mini texto. Ela foi falando e eu escrevendo, gente, foi muito legal. E aí tinha uma outra moça que estava ali, que a moça também já trazia as mensagens, era uma moça do cabelo meio, parece que meio querendo enrolar, cabelo preto, ela era mais fortinha, pele clara, um cabelo comprido, eu lembro dela direitinho. E eu não sei, eu acho que essa outra moça, ela já está encarnada e ela deve fazer algum trabalho de psicografia. Ela deve ser já alguém que está treinando também. E aí foi isso, sabe? Eu tive outras experiências fora do corpo depois disso, só que foram aleatórias. Eu me lembro um pouco de alguns espíritos que eu vi. Mas eu acho, pessoal, que eu fui levada ali, igual eu falei para vocês, que eu, né, venho treinando coisas, né, de mensagens fora do corpo, com alguns espíritos e, né, e passando, né, canalizando também, às vezes através da psicofonia fora do corpo, enfim. Eu achei muito, muito legal. E aí eu queria deixar com vocês esse relato aqui, tá bom? Das coisas que a gente
busca espíritos, grupos que a gente se conecta fora do corpo com o objetivo, às vezes aqui materialmente, né? Desenvolver aí algum trabalho aí, tá bom? Pessoal, um beijão para vocês.